Programa Céus Abertos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estar com você em nosso programa Céus Abertos. E hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para o seu coração. Você que está passando uma luta, uma dificuldade, uma batalha em alguma área da sua vida, o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que lá em Mateus 28:20 a palavra nos diz: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está contigo mesmo nessa batalha, mesmo nesse deserto, mesmo nessa adversidade. Assista esta palavra e Deus vai falar ao seu coração. Eu volto já. Amados, Gênesis 28, verso 10 em diante. Quantos encontraram, diga: eu vou morar no céu. Quem está sem Bíblia, diga: eu vou para o céu também. Verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Verso 17 nos diz: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso 18: e levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tome assento, glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto, ora qual é citado o nome desse personagem, Jacó. Jacó, ele vem carregando consigo uma promessa feita sobre a vida de Abraão, no capítulo 12, no verso 1 do livro do Gênesis. Abraão, um homem intitulado o pai da fé, pois mesmo sem ele ver o Senhor, ele conseguiu ouvir a voz, e ele prosseguiu sendo direcionado pela voz de Deus. Nós vamos ver no texto do capítulo 12 em diante,
em que Abraão não sabia para onde estava indo, pois a palavra liberada sobre a vida dele era: sai da casa do teu pai, sai da terra, do meio da parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele tinha a certeza do Deus que o estava o guiando e do Deus que estava direcionando. Eu vou repetir para você entender. Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas ele tinha a certeza do Deus que estava conduzindo a sua vida, e mais cedo ou mais tarde o nome do Senhor seria exaltado através da sua obediência. A promessa se estende, e a Bíblia vai dizer que no meio da sua trajetória, da sua caminhada, ele esmurece, ele fica um tanto entristecido, ele se cansa, e é normal o ser humano se cansar. E Deus, ele está observando todas as coisas, Deus está observando o seu cansaço, Deus está observando o seu esforço. E no meio dessa trajetória, ele faz então uma promessa a Abraão. Qual é a promessa sobre a vida de Abraão? A promessa, mais uma vez, é o Senhor ratificando, é o Senhor lembrando. E o Senhor então promete dar um filho, mesmo ele com idade avançada. A Bíblia vai dizer que o filho então nasce, o nome do filho é Isaque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o significado do nome Isaque é riso, sorriso, alegria. E o que nós entendemos, e eu quero que você entenda sobre a sua vida também, que quando Deus faz uma promessa, juntamente com a promessa vem a alegria do Senhor te acompanhando. Quando Deus te faz uma promessa, não é só de lutas, não é só de batalhas, não é só de pelejas, mas a promessa vem acompanhado de alegria. Tem alguém que está conosco aqui nessa noite, pode adorar Jesus, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que falou, fiel é aquele que disse para cumprir a promessa. Oh glória! E junto com essa promessa virá uma alegria para a sua vida. Abraão, Isaque, chegamos em Jacó, e o texto vai dizer para nós, e nós vamos entender que Jacó era convivente com algumas pessoas. Diga para alguém: Jacó convivia com pessoas. Jacó era convivente com pessoas, meus irmãos. Ele era acostumado a viver com o seu irmão, ele era acostumado a viver com o pai, ele era acostumado a viver com a mãe, ele era acostumado a viver com as pessoas em sua volta. Ele era acostumado a viver com pessoas em torno de si. Mas em um determinado momento da história, a Bíblia vai dizer que é necessário ele sair daquele lugar por uma trajetória. E quando ele sai, ele não sai acompanhado de pessoas. Jacó, ele sai sozinho nesse percurso. Jacó, ele sai sozinho de uma trajetória. Jacó, ele sai sozinho por essa estrada. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que muitas vezes nós precisamos sim andar com pessoas em nossa volta, meu pastor. Mas vai ter alguns momentos que nós precisamos ter a ciência que nós vamos ter que caminhar sozinho. Mas no momento que você olhar para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, você não encontrar ninguém dos seus amigos, dos colegas, faça como o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que você não tenha pessoas em sua volta, ainda que você se sinta solitário, Deus nos trouxe aqui esse momento para dizer para você: você não está sozinho nesta caminhada, você não está sozinho nessa trajetória. Pega na mão de alguém que está ao seu lado, aperta a mão dele e diga: você não está sozinho nessa trajetória. É bem verdade que Jacó estava sozinho. O texto no verso 11 do capítulo 28 vai mostrar para nós, em que chega um momento da sua trajetória, em que a noite chega para a sua vida e para a sua caminhada. Nós entendemos que ele sai durante o dia, minha pastora. Ele sai durante o dia, diga comigo, ele sai de dia, mas a noite chega. Meu Deus, isso é forte demais para quem está nos ouvindo nessa noite. O dia representa quando as portas estão abertas.
O dia representa quando você está com saúde. O dia representa quando você está encontrando apoio. O dia representa quando os milagres estão chegando, quando as bênçãos estão acontecendo na sua vida. Mas a Bíblia vai nos mostrar que a noite chega. E a noite, irmãos, é a ausência de luz. É onde os nossos olhos não conseguem enxergar muito longe. É aquele momento que você olha, você não consegue ver uma porta aberta. É aquele momento que você olha, você não consegue ver uma ajuda. É aquele momento que você olha, você está enfermo, quem sabe está doente. A noite chegou para a tua vida, mas o Senhor está dizendo: do mesmo jeito que tem hora para o dia começar e terminar, a noite também tem momento para começar, mas ela tem momento para terminar. Levanta a sua mão, porque a palavra de Deus é: alguém que está vivendo o período noturno na sua vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Oh glória, tem alguém nessa igreja? Tem alguém entendendo essa palavra? Levanta a mão e dá glória para Jesus, porque o Senhor está dizendo: a noite chegou, mas o dia também chegará para a sua vida. Aleluia! É necessário passar pelo deserto, é necessário passar pelos momentos, é necessário nós caminharmos durante o dia. Mas quando a noite chega, Jacó nos traz um ensinamento através da sua vida. Jacó está no deserto, a noite chega, ele não desiste. Olha para quem está do seu lado e diga: ele não desiste. Fala para alguém, fala assim: ele deita e dorme. Oh, aleluia. É diferente, irmãos, você deitar e dormir, descansar, do que desistir de tudo, do que desistir das coisas. Detalhe, ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. Ele deita a sua cabeça nesta pedra e faz por travesseiro. E nós entendemos que muitas pessoas não conseguem dormir nem com o travesseiro, muito menos se tivesse uma pedra na sua cabeça. Olha para alguém e diga assim: quando a noite chega, é necessário descansar. Olha para alguém e fala assim: é possível dormir sim no deserto, é possível descansar sim no deserto. Tem pessoas que se desesperam, tem pessoa que não sabe o que fazer, tem pessoas que tomam decisões precipitadas, mas o Senhor nos ensina através da vida de Jacó: quando a noite chegar, é necessário você descansar, porque enquanto você descansa no Senhor, Ele trabalha em teu favor. Aleluia. Livro de Atos, Paulo e Silas estavam aprisionados. Por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam hinos de louvores a Deus. Mas nós vamos ver também que não foi só Paulo e Silas que passou por isso. Pedro também passou, e a Bíblia vai dizer que Pedro estava o quê? Dormindo. A igreja estava orando e Pedro estava dormindo. Olha para alguém e diga assim: é possível dormir neste deserto. Não fale para alguém: é possível dormir neste deserto. Pedro é acordado, irmãos, pelos anjos. Pedro é acordado pela ação divina. E quando Pedro acorda, ele recebe um livramento sobre a vida dele, sobre a trajetória, sobre a caminhada. Levante as mãos, porque eu vou profetizar. Se você tiver, oh glória, se você tiver condições, se você tiver entendimento, capacidade de descansar neste deserto quando a noite chegar, eu profetizo que quando você acordar e amanhã chegar, o milagre vai ter acontecido e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Pedro acordado pelos anjos, e o milagre acontece na vida dele. A Bíblia vai dizer que Jacó, irmãos, além de dormir, ele ainda sonha. Qual foi o sonho que Jacó teve? Jacó, ele vê uma escada. Jacó, ele vê uma escada.
E há pessoas que nos ouvem aqui nessa noite, que estão precisando desta escada de Deus na sua vida. A escada de Deus representa o socorro, representa a ajuda. Tem pessoas que estão em situações tão profundas, tem pessoas que estão vivendo em situações tão profundas, que só a escada de Deus para resgatar ela desta situação. Somente a escada de Deus para tirar pessoas de algumas situações. Problemas financeiros, quem sabe, só a escada de Deus para te tirar desta complicação financeira. Problemas na família, só a escada de Deus para te tirar deste problema da família. Às vezes problemas no cotidiano, no dia a dia, problemas com vícios, com drogas, somente a escada de Deus para te tirar dessa situação. Mas do mesmo jeito que Jacó viu essa escada, eu profetizo sobre a igreja e sobre aqueles que me ouvem, que a escada de Deus já está sendo posta diante dos teus olhos. A escada de Deus já está sendo manifestada diante dos teus olhos. Pastor, eu não estou entendendo que escada é essa que eu vou subir. É a ajuda de Deus, é o socorro de Deus, é a provisão de Deus, é as mãos de Deus resgatando alguém da profundidade e trazendo a existência novamente. Levanta a mão e dá glória, pois Deus está neste lugar. Receba essa palavra profética, pois as mãos de Deus será manifestada sobre a sua vida. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Jacó, ele sai, ele entende que é necessário passar pelo deserto. Chega à noite, ele descansa, ele coloca essa pedra como seu travesseiro, ele dorme, ele sonha. Deus mostra para ele o que, igreja? Uma escada. E a Bíblia vai dizer que os anjos subiam e desciam por ela. Detalhe, Deus estava em cima dela. Oh, glória a Deus. Os anjos subindo e descendo significa que eles estão perto de você para te oferecer ajuda, para te guardar, para te livrar e para, oh, aleluia, para levar as petições aos céus, as necessidades aos céus, e para o nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas que recebem ajuda de muita gente. Tem. Marcos capítulo 2, a partir do verso 3, o texto vai dizer para nós que um paralítico foi ajudado por 4 homens. Quantos homens? 4 homens. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 3, em que Pedro e João chegam diante da porta do templo Formosa e um paralítico está na porta. 2 pessoas ajudam aquele paralítico. Quantas pessoas? 2. Mas no livro de Jó, Jó não recebe ajuda de homem, Jó não recebe ajuda do amigo, Jó não recebe ajuda das pessoas que estão em sua volta. E é Deus falando para nós essa noite: quando você não tiver alguma ajuda de ser humano, entenda uma coisa, é Deus dizendo: eu sou o suficiente para te fazer vencer. Eu sou o suficiente neste momento para te fazer romper e vencer nessa caminhada. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Pastor, por que Deus estava no topo daquela escada? Já estou caminhando para o final. Porque a escada que Deus coloca diante dos nossos olhos é para nós subirmos, sim, mas também para nos aproximarmos cada dia mais da sua presença.
Fala para alguém: a escada de Deus não é para te distanciar da presença, a escada de Deus é para te aproximar da presença. Quanto mais nós vamos subindo os degraus, pastor, é para nos aproximar do Senhor. Tem gente que não pode receber um aumento do salário que já se acha o dono da empresa. Tem gente que não pode subir um cargo, um degrau eclesiástico, que já quer mandar e dar ordem no pastor. Tem gente que não pode receber um nada mais, que a escada está fazendo, de vez de ele subir, a escada está fazendo ele descer. Mas a escada que Deus está colocando diante dos olhos de alguém aqui é para te aproximar do Senhor e o nome dele ser glorificado. Vai chegar mais perto, vai, profetiza, vai estar mais perto de Deus, vai estar mais perto de Deus. Quanto mais você crescer, mais perto de Deus você estará. Quanto maior foi a sua responsabilidade, minha pastora, mais perto de Deus nós estaremos. Quanto maiores foram os compromissos, maior é a presença e a proximidade de um Deus que nos chamou. Fala para alguém: a escada de Deus é para te aproximar dele. É para te aproximar, irmãos, né? A escada de Deus é para nos aproximar do Senhor. O texto vai dizer que ele acorda pela manhã e ele percebe que aquele lugar é a casa de Deus, é um lugar especial. Ele fala: esta é a porta do céu. Ele segue a sua trajetória depois de ungir aquela pedra, derrama um azeite sobre ela, e ele está dizendo: eu estou indo, mas eu passarei por aqui novamente. Repete comigo: ele foi. Repete comigo, diga: ele foi, mas passou por aquele local novamente. Qual é a profecia dessa palavra para a sua vida? Em algum lugar você passou, escute isso, é forte. Em algum lugar você passou carregando apenas sonho. Fala para alguém: em algum lugar você passou carregando apenas sonho. Porque nada que Jacó tinha visto ainda era tocável, ainda era palpável, era ainda sonho. Mas no momento que ele retorna, meu pastor, depois de alguns anos, já não era sonho. Por quê? Porque o sonho se tornou uma realidade. Vai deixar de ser sonho para a vida de muita gente e vai tornar a ser realidade. Você pisou a planta dos pés em algum lugar, carregando consigo um sonho, mas Deus está dizendo: eu vou fazer você passar por lá novamente. Mas não é carregando sonho, não é carregando uma promessa apenas da tua mente, é agora algo palpável, é algo tocável. Deus vai trazer à existência o sonho de pessoas aqui essa noite. Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Neste momento, o Senhor diz aos nossos corações: é necessário passar sim pelo deserto. Deserto é passagem também por pessoas amadas e queridas de Deus. Deserto é sim um caminho necessário de ser trilhado. Mas como eu acabei de dizer nesta palavra, é apenas uma passagem. Aprenda a descansar, aprenda a dormir, aprenda a sonhar, mesmo estando passando uma noite no deserto. Porque o deserto veio, a noite chegou, mas o dia também chegou para a vida dele. Pega na mão de quem está do seu lado, vai carinhosamente, faz um rostinho de anjo para ele. Eu nem sei que rosto que anjo tem, mas inventa um aí, faz para ele e fala assim: é necessário passar pelo deserto. Fala: a noite chegou, mas o dia também chega. Fala para quem está do seu lado, para essa pessoa bonita, cheirosa que está aí, o Rexona dela ainda não venceu. Vai, fala para ela: você estava carregando apenas um sonho, mas essas mãos que estão segurando as minhas carregarão a promessa de Deus.
Quantos acreditam nisso? Pode levantar o volume da tua voz e dar um brado para Jesus. Pode levantar a tua... Aleluia, Jesus, glória a Deus. Levante as mãos aos céus, vamos orar. Senhor, neste momento nós estamos aqui reunidos na Tua santa presença. A Tua palavra foi ministrada, Senhor, e ela tem força o suficiente para resgatar pessoas, para fazer aquilo que não existe vir à existência, para fazer aquilo que não é passar a ser. O Senhor tem o poder de cuidar de nós, seja de dia, seja de noite. Assim como o Senhor deu essa estrada, essa trajetória sobre a vida de Jacó, eu profetizo que muitos foram sem nada, mas voltarão, passarão carregando a promessa. O Senhor fará acontecer no decorrer dos anos. Toda frieza seja neutralizada em nome de Jesus, e o nome dele seja glorificado para todos sempre. Levante as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que mesmo no meio desse deserto, mesmo no meio dessa luta, Deus não cancela nenhuma das suas promessas da sua vida. Ele nos diz na sua palavra em Tiago 4:8: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Use a escada da oração, use a escada da consagração e se aproxime cada vez mais do Senhor, e Ele vai liberar todas as promessas, todas as palavras que Ele tem para a sua vida. Deus quer mais intimidade com você. Intensifique o seu relacionamento com Ele e Ele vai completar a obra que Ele tem na sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.